e amados de meu Pai, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação, dirigir os nossos pensamentos, iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos obter o que Deus tem de melhor para nós. Para você, para mim, para todos nós. E o que Deus tem de melhor para cada um de nós é a sua santa palavra. A palavra dele, onde chega, dá vida. A palavra dele, onde chega, traz paz. A palavra dele, quando chega, faz a gente ser feliz. Primeiro feliz com ele e depois feliz conosco mesmo. Porque a palavra de Deus, ela sempre traz resultados. Ele mesmo diz, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Quer dizer, quando Deus emite sua palavra, quando há ouvidos, quando há ouvidos para ouvi-la, então ela vem e traz paz. É isso que eu vejo no entendimento das Sagradas Escrituras. A Bíblia não é um livro de histórias pura e simplesmente, não. A Bíblia é um livro perfeito, de palavras perfeitas, que vem ao encontro dos imperfeitos, que somos nós. Vem ao nosso encontro e satisfaz a alma de todos os que têm ouvidos para ouvir esta palavra. Eu estava meditando sobre o amor de Deus para conosco e o amor nosso para com Deus. É magnífico, é extraordinário. Eu diria indizível, porque como a gente vai encontrar palavras que venham exprimir o que a gente sente e o que a gente percebe nas Sagradas Escrituras. Olha só, eu fui conferir aquela palavra que Jesus disse para os seus discípulos. Amai a vossos inimigos. Amai a vossos inimigos. Se aos amigos já não é fácil amar, imagine aos inimigos. Mas ele determina, ele não dá um conselho, ele determina, ele manda. Amai a vossos inimigos. E é interessante que, para que nós amemos aos nossos inimigos, primeiro, para que nós amemos, nós temos que ter esse amor. Nós temos que viver esse amor.
E amar é dar. Amar é dar. E a gente vê como esse mundo é mau, é cruel, e está do lado avesso. Porque as pessoas que dizem que amam, matam, têm matado por aí. Muita gente tem morrido por causa desse, entre aspas, amor. Não é? Muita gente, enfim, tem descido às sepulturas por causa de um dia ter amado. E aí sofreram as consequências. Jesus disse para os seus discípulos, para os seus seguidores, para os que querem andar com ele, claro. Então, no universo dos que querem andar com ele, o amor é fundamental. Não há como uma pessoa andar com Deus e amar o mal. Não há como a pessoa andar com Deus e não amar o seu semelhante. Não há como, é impossível. Por quê? Porque o amor vem de Deus. E o amor de Deus não tem nada a ver com sentimento de paixão, esse amor que mata por aí. Porque esse amor que mata por aí, feminicídio e outras coisas mais, que destrói, que leva as pessoas à sepultura, esse amor não tem nada a ver com o amor que Jesus manda que se dê aos inimigos. Amai a vossos inimigos. Ele está falando para os seus seguidores, não se esqueça disso. Seus discípulos. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Pô, é muito forte isso. Quer dizer que além de você amar, você ainda tem que elogiar. Você tem que falar bem. Bem dizer. Em outras palavras, abençoar aqueles que falam mal de você, que te criticam e etc. e tal, que te perseguem, que são injustos. Então ele diz, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Ah, bispo, deve ter alguma coisa errada aí nessa palavra. Não é possível. Como é que eu vou fazer bem uma pessoa que quer me matar, que quer fazer, enfim, que me persegue? Ele não diz isso só, não. No amor que ele fala aqui, amar, para amar até os inimigos, ele diz, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quer dizer, como é que pode uma pessoa amar o inimigo, bendizer os que lhes maldizem, fazer bem os que lhes odeiam e orar pelos que maltratam e perseguem? Como? Como? Eu pergunto a você, amiga, como isso é possível? Como? Como? Eu, em sã consciência, eu diria que isso é impossível para a pessoa que não nasceu de Deus. Essa é a realidade. Só quem nasce da água e do Espírito Santo é capaz de amar.
Só quem nasce do Espírito de Deus é capaz de bendizer os que lhes maldizem. Só quem nasce da água e do Espírito Santo é capaz de fazer bem aos que os odeiam e orar pelos que os maltratam e perseguem. Mas essa é a condição. Essa é a condição para a gente ser considerado filhos de Deus. É isso que Jesus fala. Ele diz, eu vou repetir, e vou deixar esse texto aí bem específico para você ler, meditar nele. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Agora você pode compreender, entender ou perceber a necessidade de se nascer do Espírito Santo. Você agora está vendo. Por quê? Porque para que eu possa orar e dizer, Pai nosso que está nos céus, para que eu possa falar, meu Pai, meu Pai, para que eu possa chamá-lo de Pai, eu tenho que ser filho. Se eu não for filho, como é que eu posso chamá-lo de Pai? Eu não sou filho. Só quem é filho tem o direito de chamar o pai de pai. Concorda comigo? Claro, você vai concordar. Isso está claro. Mas é interessante que, para que nós sejamos filhos do Pai Celestial, a gente tem que amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, quer dizer, maldizer quer dizer você falar mal, né? Bendizer quer dizer falar bem, elogiar, considerar, perdoar e etc. Fazer bem é uma atitude, é uma ação. Fazer bem não é só querer bem, mas fazer o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Medite, minha amiga, meu amigo, nestas palavras e absorva o espírito delas. Porque se a pessoa não é de Deus, como que ela vai amar? Melhor, se a pessoa não nasceu de Deus, da água e do Espírito Santo, ela não tem capacidade para amar ninguém, nem a si mesma. Ela tem que ter tido
uma experiência pessoal com Deus. Ela tem que ter sido parida pelo próprio Espírito Santo. Do contrário, não tem nada a ver com Deus. Então, esse mundo tão a porcaria está no fim, está nos seus momentos finais, por isso. Ninguém é de ninguém. Cada um buscando seus próprios interesses. E se tiver de passar por cima da cabeça dos outros, é o que nós temos visto nesse mundo. Só quem nasceu de Deus é capaz de amar os inimigos, de bendizer os que lhes maldizem, de orar, de fazer bem, orar, até pelos que os maltratam e perseguem. Por quê? Porque esse é o caráter de Deus, minha amiga e meu amigo. É isso aí. Jesus diz mais adiante, ele diz o seguinte, olha, preste atenção. Vosso Pai, dizendo para os discípulos, não se esqueça, olha, vosso Pai Celestial é bom para com todos, tanto justos quanto injustos, para com os bons e os maus. Ele faz nascer o sol para todos. Toda a beleza da natureza, toda a grandeza dele, ele presenteia a todo ser humano, a todos os povos. Não importa nada. Ele não olha os que merecem e separa dos que não merecem, não. Todos ele trata da mesma forma. Da mesma forma. Ele ama a todos. E Jesus está falando aqui para amar os inimigos, bendizer os que maldizem, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que maltratam e perseguem, porque esse é o caráter do Pai. E se a pessoa não tem o caráter do Pai, como é que ela vai amar? Como é que ela vai bendizer aquelas pessoas que maltratam? Né? Como que ela vai fazer o bem para aqueles que as odeiam, que mostram ódio, só no olhar? Como que ela vai orar, pedir pelos que as maltratam, perseguem, etc. São justos. Como? Não tem como. É impossível. Só é possível se a pessoa nasceu do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala com clareza que Deus amou ao mundo de tal maneira, olha só, Deus amou o que não prestava, os maus, os que blasfemam contra ele. Deus amou todas as pessoas de tal maneira que deu, que ofereceu o seu filho, seu único filho, na cruz, para carregar os pecados de todos os que nele creem, todos os que o aceitam como Senhor e Salvador. Estes são salvos. Quem não aceita, Deus não vai impor a vontade dele, não. A vontade dele tem que ser feita por livre e espontânea vontade da nossa parte. Essa é a realidade. Ele não vai impor, porque nós não conseguimos nem fazer isso com os nossos filhos, não é verdade? Impor a nossa vontade. É ou não é? Pois é.
Deus tampouco vai fazer isso. Ele jamais vai obrigar a pessoa a amá-lo. Nada disso. Ele fala, ele orienta. Ele deu o que ele tinha de mais precioso. Era o filho dele. E Jesus foi o sacrificado. Então, agora, quando nós ouvimos essas palavras de Jesus, quando ele diz, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem àqueles que os odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Jesus fez tudo isso. Você sabia disso? Ele passou por essa prova aí. Por quê? Porque ele era filho. E foi um filho perfeito, que obedeceu o Pai nos mínimos detalhes, até o fim. Então, quem é filho de Deus, quem é filha de Deus, tem condições de amar os inimigos, bendizer os que os maldizem, fazer o bem os que os odeiam, orar pelos que os maltratam e até perseguem. Sabe lá o que é, o bispo? Orar pelo chefe, que é cruel, é mau, é perverso, é injusto. Ele quer o meu mal. Ele está louco para me mandar embora. Só não me mandou embora porque eu sou útil. Eu tenho valor no meu trabalho. Mas se ele pudesse, ele teria mandado embora. Eu tenho que orar por esse sujeito? A verdade é essa. Amiga e amigo, o que eu aprendo aqui com Jesus é que eu tenho que amar aqueles que me odeiam. E você sabe que eu sou uma das pessoas mais odiadas nesse mundo, amadas por muitos, mas também odiado por muitos. Eu sei que muita gente está doido para me ver na sepultura. Graças a Deus, graças a Deus. Mas nós estamos aqui sempre levando uma palavra para todos, inclusive para aqueles que nos odeiam. Por quê? Porque nascemos do Espírito Santo, nascemos da água e do Espírito. Se não tivéssemos nascido de Deus, é claro que eu não iria amar coisa nenhuma. Essa é a realidade. Se eu não tivesse nascido de Deus, eu queria matar. Essa é a realidade. Mas como eu nasci de Deus, então meu pai, a natureza do meu pai é amor, é amar. Como que eu posso odiar? Não tem como, eu não consigo. Não é que eu não queira, eu não consigo. Por quê? Eu sei que na hora da raiva você fala muita bobagem, a gente fala muita bobagem, né? Naquele momento. Mas depois a gente esquece ou perdoa, deixa para lá, coitado, coitado. Mas a verdade, minha amiga e amigo, não é mole, não. Não é mole, não. Não é mole, não. Só quem sofre as injustiças, o ódio deste mundo, sabe o que é isso. É uma afronta que você tem que enfrentar. Se você é de Deus, você passa por cima disso. Você consegue amar e até orar por essas pessoas. Mas se você não nasceu de Deus, eu duvido
Duvido com todas as minhas forças. Não é só você, não, eu também duvidaria se também fosse comigo. Essa é a realidade. Mas esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos para com Ele. Essa é a realidade. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Porque você precisa saber fazer a diferença entre o que significa amar a Deus, ser amado por Deus. Você precisa saber fazer essa diferença entre o amor em relação a Deus e o amor em relação ao seu semelhante. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.